Então, cada segmento desse aqui, ó, aqui tá dando para ver bem, ó. Tá vendo, ó? Um segmento, outro. Esses aqui são jovens, que são as fases imaturas ainda, que não realizam a reprodução. Aqui, você tem proglótides, que são esses segmentos, anelados, isso aqui é um anel, separando um proglótide, isso aqui é outro proglótide separado por anéis. Então, esse proglótide aqui, ó, proglótide maduro, já realiza a sua reprodução, tá certo? E no final aqui, ó, então você tá vendo? Você tá caminhando, ó, como se fosse um túnel. Aqui, ó, nesses proglótides aqui, ó, nesses segmentos que vocês estão vendo, cheio desses pontinhos, isso é o que a gente chama de proglótides gravídicos ou grávidos. Então, cada proglótide desse aqui tem milhares de ovos. Por isso que são proglótides grávidos. O que acontece? Uma pessoa contaminada com a tênia, né, tendo essa parasitose, chamada de teníase, vai liberando proglótides juntos com o seu conteúdo intestinal. Então, esses proglótides vão se desprendendo. E cada proglótide desse aqui, lotado, cheio de ovos. Isso vai cair no ambiente. E aí, logicamente, que vai contaminar o ambiente. Se for um ambiente propício para o seu desenvolvimento, ou seja, com matéria orgânica, com esgoto, com água não tratada, é claro que esses proglótides grávidos vão contar um ambiente propício para ou outro ser humano se contaminar, como, Rubens? É uma água contaminada, um alimento contaminado com esses proglótides, né, com esses ovos, ou um suíno, ou um bovino, um caprino, uma cabra, um bode, sei lá, consumir um capim, por exemplo, com esses proglótides cheios de ovos, que vai contaminar, claro, vai fazer a fase intermediária, como a gente já falou antes, nos bovinos e nos suínos. Galera, dúvidas até aí, por favor? Para mim tá tudo tranquilo. Suave, tranquilo? Então vamos. Isso aí. Aqui é o seguinte, aqui é só são características morfológicas, né? Anatômicas, que diferencia. Depois eu vou mostrar a imagem ela fala mais do que 1000 palavras, tá? É um bordão que fala-se muito, mas é verdade. Mas tá aqui um quadro que diferencia morfologicamente a tênia sólio da tênia saginata. Ou seja, tênia que utiliza os suínos como hospedeiro intermediário, e a saginata, né, que são dos bovinos, principalmente, utiliza esses indivíduos como hospedeiro intermediário. Scolex, que a gente mostrou lá, que é a cabeça, na tênia solium, né, que é a do suíno, é globosa, rostro, eu vou mostrar para vocês, é um espaçamento que existe entre as ventosas, e principalmente, a principal característica, sei lá, vou dizer que vocês façam uma prova para algum local aí, que cai essa parte de infecções parasitárias. É possível, tá? E aí, o que diferencia muito tênia sólida da tênia saginata é a presença disso aqui, ó, acúleos. Tá bom, Rubens? Traduz. Espinhos. Como se fossem espículas. Como se fossem umas garras que essa tênia sólio vai utilizar para aderir, para se enganchar nas ramificações uterinas, lá nas microvilosidades uterinas. Certo? Então, o corpo mais, a cabeça, né, os cólex, é mais globoso, mais volumoso, é mais arredondado, e com acúleos, como se fossem esses espinhos. Os proglótides grávidos tem muitas ramificações uterinas na tênia sólio. Aliás, ramificações uterinas pouco numerosas, são mais longas, mas quantidade é menor. E a expulsão dos proglótides saem junto com as fezes. Então, na tênia sólio, né, no momento da defecação, da eliminação do conteúdo intestinal, esses proglótides se desprendem e saem associados, misturados com as fezes. Já na tênia saginata, o escólex é quadrangular, né, mais como se fosse um quadrado mesmo, e sem acúleos, ou seja, não tem espículas, não tem como se fossem esses espinhos que eu vou mostrar para vocês depois. Ramificações uterinas muito numerosas e saem nos intervalos das defecações, ou seja, não sai junto com o conteúdo intestinal. Então, são características bem marcantes que facilitam a identificação se o indivíduo está contaminado por tênia sólio ou tênia saginata. Essa aqui, ó,
bonitinha, né? É a Tênia saginata, que é de origem, utiliza, né? De origem não, utiliza bovino como hospedeiro intermediário e outros ruminantes. Tá vendo, ó? Bem quadrangular, né? Eu queria ter colocado uma imagem mais de frente, mas vocês vão ver a diferença da outra, da sólio. Então, bem quadrangular e com as ventosas. Então, essas ventosas aqui, que são utilizadas para aderir nas vilosidades intestinais, e não tem espículas, não tem espinhos, nem iniciozinho de formação de espículas. Você não vê nada. Essa é a Tênia saginata, que é a tênia que utiliza como hospedeiro intermediário os ruminantes. De grande porte e de pequeno porte também. Tá legal? E essa aqui é a Tênia solium. Não tem como, numa questão relacionando características diferenciais de uma e de outra, você não identificar. Então, também tem as ventosas, mas o rostro, a parte rostral, que é essa camada aqui, ó, é bem mais desenvolvida na Tênia solium. Ela é mais, tá vendo? Circular, ela não é quadrangular, o seu escólex, a sua cabeça, e não precisa falar, né? Olha a presença aqui, a imagem. Isso aqui são imagens reais, tá? Não é desenho esquemático, não. Então, você tá vendo aqui, ó, olha os espículos, os acúleos, como se fossem espinhos, né? Espículos que vão facilitar a aderência, né, a fixação na velocidade intestinal para poder sugar, absorver os nutrientes. Dúvidas? Não, então vamos nós. Tenise. Por favor, não confunde, hein? Fala tenise, não estamos falando nada de cisticercose. São duas entidades diferentes. Então, tenise, parasitos adultos da Tênia solium e Tênia saginata, que vivem no intestino delgado do homem. Né? Tá? O indivíduo pode ter uma infecção por Tênia solium e Tênia saginata ao mesmo tempo? Pode. É comum? Não. Não é comum, mas pode. A Tênia, ela tem uma capacidade de liberar proteínas tóxicas para outros parasitos muito grande. Então, se a Tênia solium, ela faz uma prima infecção, né? Ela faz uma infecção primária, ela evita que a Tênia saginata, e vice-versa também, que a Tênia saginata possa se instalar. Se a Tênia saginata se instala primeiro, ela evita que a Tênia solium consiga se instalar. Mas pode acontecer? Pode. A partir do momento que a contaminação seja quase que simultânea, quase que ao mesmo tempo. Tá legal? Já na cisticercose, cisticercocelulose, como eu tinha falado para vocês lá antes, é encontrado nos tecidos subcutâneo, muscular, cerebral e nos olhos de suínos, e acidentalmente no homem. Então, cisticercose é uma doença, vamos dizer assim, totalmente acidental, tá? Então, o indivíduo desenvolveu uma cisticercose, uma neurocisticercose, ou desenvolver um cisticerco em tecido muscular, músculo cardíaco, por exemplo, é totalmente acidental, porque consumiu alimento contaminado, água contaminada, com ovos da tênia. Então, cisticerco bovis é encontrado nos tecidos bovinos, só podia, né? Gente, só um pouquinho que eu acho que tem gente chamando lá. Foi. Longevidade. A tênia, ela vive cerca de 3 anos, mas pode alcançar 20 a 25 anos. Tá bom? A tênia saginata vive cerca de 10 anos, podendo chegar até 30 anos. Então, tênia de suínos 25, tênia saginata até 30, desde que encontre um ambiente propício para isso. Que ambiente propício para isso? É o homem mesmo. Tá? Ela vai se reproduzindo, ela vai crescendo, vai maturando, liberando suas proglotes, contaminando o ambiente, pode chegar até 30 anos. Os ovos em temperatura de 20 a 30 graus, umidade de 50 a 80%, e sombra sobrevive em torno de 4 a 6 meses, ou seja, é muito tempo, é muita possibilidade de contaminar o ambiente, de contaminar uma água, de contaminar uma hortaliça, um legume, uma verdura, um fruto, seja o que for, e o ser humano ingerir esse fruto, essa água contaminada e se infectar. Ciclo evolutivo,
precisava nem falar para vocês, é heteroxênico, né? Porque utiliza hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. E a cisticercose não. Esse ciclo é monoxênico, ou seja, vou mostrar daqui a pouco o ciclo, mas o ser humano vai ingerir os ovos, né? A fazer a digestão dos ovos da tênia sólio, em água, por exemplo, algum alimento contaminado. E esse cisticerco já vai se instalar no indivíduo, vai se desenvolver no indivíduo, sem precisar passar por um outro indivíduo, um outro animal de outra espécie. Transmissão, teníase, ingestão de carne crua ou mal cozida, né? Mal assada, mal processada, vamos dizer assim. Com cisticerco celulose, para tênia sólio, que é de suínos, e cisticerco bovis, para tênia saginata, né? Dos ruminantes, aqui especificamente dos bovinos. Então, se o indivíduo ingerir uma carne, aí fala-se muito isso, ingerir uma carne de um suíno, de um porco, criado em condições não, vamos dizer, não higiênicas, não corretas. Esse animal está contaminado. O ser humano ingeriu essa carne sem essa carne ter recebido o cozimento pelo tempo adequado, o ser humano é um candidato a adquirir a teníase e todo aquele processo de maturação, de desenvolvimento dentro do ser humano vai acontecer. Eu preciso de carne bovina. Aí não tem risco, né? Não tem problema nenhum. Quem disse? Se o bovino também estiver contaminado e parte dessa larva, né? Do cisticerco, que a gente chama. Eu não gosto de falar esse termo porque aí confunde vocês. Fala larva. Então, se a larva ela estiver presente na carne do animal, se ela migrou pela carne do animal, está no músculo e a gente consome, também existe o risco de se contaminar por cisticerco bovis. Rubens, mas você há de convir que a tênia, né, a teníase, que se chama popularmente solitária, normalmente está associada a porco. É claro, porque porco normalmente, ele é onívoro, né? Ele come de tudo. Se você jogar um corpo do ser humano lá, ele come. Não quer saber o que seja ou deixe de ser. Bovino não, né? Bovino ele é herbívoro. Então existe vamos dizer, uma redução de possibilidade de infecção pelo bovino maior, essa redução é maior. Então, o bovino, para se contaminar, é mais difícil do que um suíno. Mas, igualmente, ele pode transmitir, né? Ele pode, você consumindo a carne de um bovino, desde que esteja contaminado, você vai desenvolver a teníase, sim. Perguntas, galera? Por favor. Deixa eu dar uma olhada lá para ver se alguém está perguntando alguma coisa. Não, tô tranquilo. E na cisticercose? A cisticercose humana é adquirida pela ingestão acidental de ovos viáveis da tênia sólio, que tênia sólio dos suínos. Pode ocorrer por autoinfecção externa, ou seja, o indivíduo libera esses ovos e se contamina. Isso é autoinfecção. Ou heteroinfecção. Como assim, Hilbs? Aí não precisa nem desenhar para vocês, né? Algumas práticas, vamos dizer assim, algumas práticas sexuais, desde que o indivíduo seja contaminado, pode contaminar o outro. Tá certo? Dúvidas, galera? Vocês estão muito quietos, hein? Estão dormindo? Gente, estão me ouvindo aí? Eu estou ouvindo sim, Hilbis. Vamos embora. Qual a vida, gente? Bora. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos. Aqui um quadrinho que é bem assim, diferencial entre a teníase e a cisticercose. Tá? Então, aqui para você, ser humano, né? Você, estou dizendo como a pessoa adquirir a teníase, vai ingerir, eu não gosto de usar esse termo aqui, fala assim, vai ingerir cisticercos, vai ter cisticercose. Não é assim. Cuidado, hein? Cuidado com isso. Aqui, cisticercos, para o ser humano desenvolver a teníase, está falando em larva, tá certo? Então, ingeriu cisticerco, vou ter cisticercose. Não é assim. Cuidado, hein? Aí cai numa questão aí, fala, botou pegadinha, cara maldoso e tal. Não tem maldade. Eu evito usar esse termo aqui, cisticercos, mas é correto, tá?
Então, carne com cisticercos, que são as larvas, né? O indivíduo ingeriu essa carne com cisticerco. Olha o que acontece. Cisticercos ingeridos junto com a carne crua, mal assada, mal cozida. Quando chega no intestino, ocorre desinvaginação dos cisticercos, que são essas larvas, e elas conseguem penetrar nas velocidades intestinais. Ficam ali aderidas. Aqui, ó, desenvolvimento da tênia. Tênia sólida, se a pessoa houver ingerido a carne de suínos, e tênia saginata, se for carne de bovinos. Só isso, só não confundir cisticercos como causador de cisticercose, porque não é, tá? Carne com cisticerco é carne com larva. Essa carne com larva, você vai desenvolver teníase, e não cisticercose, neurocisticercose, por exemplo. Tudo bem, gente? Moleza? E aqui do lado, para o indivíduo adquirir a cisticercose, né, que é uma outra entidade que envolve as duas, que envolve a subespécie ou espécie de tênia sólio. Aqui, o indivíduo vai ingerir os ovos, aí é diferente. Então, a ingestão dos ovos da tênia, água em alimentos, como eu falei. Esses ovos vão se fixar nas velocidades intestinais, só que aqui eles não vão só se fixar. Essa oncosfera, ela tem aqui uma larva muito ativa, ela penetra nos vasos sanguíneos. E aí vai para fígado, para veia cava, coração, pulmões, circulação em geral, olhos, vai tudo quanto vai para o cérebro, sistema nervoso central. E aí essas larvas, quando chegam nesses tecidos, essa oncosfera, ela encista. Então ela forma um cisto, uma cápsula proteica ao seu redor, por exemplo, dos músculos, como está falando aqui no cérebro, nos olhos, onde se transforma em cisticercos. Qual é o problema, Rio, de ter um cisticerco? Faz compressão do local onde esse cisticerco se encontra? Sim. Ele consome os tecidos do local onde ele se encontra? Sim. Se for sistema nervoso central, é gravíssimo. Dependendo da quantidade, é óbito até. Então, a neurocisticercose, que é dentre essas formas, né, de cisticercose, talvez seja das mais populares e mais conhecidas. Mas o indivíduo pode ter cisticercose no coração também, no miocárdio, no fígado. Pode acontecer. Só que a neurocisticercose é uma das mais graves, porque, dada a sensibilidade das áreas encefálicas, né? E eu vou mostrar imagens lá para frente depois da quantidade de oncosfera de cistos, de cisticerco que o indivíduo pode desenvolver. Eu sempre, quando falo de cisticercose, eu gosto de falar do ex-governador do estado do Rio, Sérgio Cabral. Ele tem, por exemplo, alguns cisticercos no sistema nervoso central, motivo pelo qual ele tinha muitas convulsões por conta deste cerco. Foi controlado, claro, você usa medicações e aí os quimioterápicos, eles mineralizam, né? E aí esse cisto vai calcificar. Não é só cálcio, mas ele vai mineralizar, vai depositar cálcio e fósforo, principalmente. Em algumas situações, ocorre a necessidade de você ter que avaliar risco e benefício de se fazer a remoção cirúrgica desse cisto. Tá certo? Dúvidas? Valdinei? Oi. Se uma pessoa ela estiver contaminada com uma tênia sólio, ela pode se autocontaminar e adquirir uma cisticercose? Pode. Desde que ela faça ingestão de quê? Dos ovos. Isso. É o que acontece em indivíduos que não se tratam, ou seja, não utilizam antiparasitário. Ô, show a pergunta, tá? Às vezes o pessoal não pergunta e tá aí balançando a cabeça, está entendendo. Às vezes não tá. Se o indivíduo estiver positivo, estiver contaminado, com tênia sólio, por exemplo, e não se tratar, ou seja, não usa quimioterápico, não usa antiparasitário, não usa vermicida, vai ser uma porta de infecção ambiental, né, porque está liberando com conteúdo intestinal esses ovos, essas proglotes gravídicas, como eu falei com vocês, com milhares de ovos, e além disso, por vezes o indivíduo não tem uma higiene pessoal adequada. Que isso? Pô, pelo amor de Deus, pelo menos lavar as mãos. Né? Utilizou o sanitário, foi no banheiro, lavar as mãos pelo menos. Com o quê, Rio? Com sabão e água, acabou. Não precisa mais nada. Os ovos não suportam, tá?
Eles lisam, o detergente oxida a membrana, então eles não vão permanecer vivos. Só que o indivíduo, por vezes, não faz isso. Nem água, quanto mais água com sabão, com detergente, seja o que for. E aí se autocontamina, fica se retroalimentando. Eu sei que é ruim o termo, mas é esse mesmo, tá? Fica se retroalimentando de tenise e ainda desenvolvendo cisticercose. Tá legal? Não tá legal para a pessoa, né? Mas é assim que acontece. Não, tranquilo, valeu. Bom, só antes de passar, vocês entenderam quando eu falei da questão sexual, né? Quando o indivíduo faz tem relação anal, e aí quando a relação é anal é por onde tem a liberação de conteúdo intestinal, é óbvio que se o homem ou a mulher for contaminada, dependendo do tipo de relação sexual que se tem, vai contaminar um ou outro. Tá certo? Não precisa nem desenhar. Aqui de novo, mais uma vez, para você dizer que você não entendeu, não tem como, tá? O ciclo da teníase não é da cisticercose, da teníase. Então tá aqui, ó. Aqui, ó, a criatura aqui, o homem, que é o hospedeiro definitivo, cheio de tênia, liberando o que mesmo? Aqui, ó, proglotezinho, ó, gravídico. Esse proglote grávido, com milhares de ovos, é liberado com as fezes. Vai para onde? Vai para o ambiente. Quem come? Porco. Pode ser o porco, pode ser o bovino, pode ser um caprino, que é o hospedeiro intermediário. Essa larva chamada oncosfera parte para tecido muscular dos suínos e bovinos. Aí fica na forma de escólex, né, a cabeça invertida. Esse cisticerco, que eu estou evitando falar, mas o termo correto é esse, ou seja, essa oncosfera, ela é ingerida na carne mal cozida, mal assada, mal processada, pelo homem. Ingeriu, vai passar pelo esôfago, passou aqui pelo cárdia, caiu no estômago, passou pelo piloro, vai seguindo, jejum, duodeno, íleo. Quando chega na velocidade, normalmente no íleo, esse cisticerco, que era aquela tal oncosfera, ela sofre a gente chama de everter-se, ou seja, não está aqui, ó, vaginado, não está para dentro, libera, ó, a sua cabeça, aqui é a sua cabecinha, seu escólex, bem pequenininho, e aí com grande facilidade de aderir lá na mucosa, nas velocidades intestinais. E aqui inicia-se o crescimento dessa tênia. Popularmente se chama de solitária. E aí, com todo aquele caminho que vocês viram, com proglotes imaturos, proglotes jovens, maduros e proglotes grávidos depois, e esse ser humano alimentando ou retroalimentando, dependendo, todo esse sistema, esse ciclo aqui. Porque o indivíduo não faz tratamento e pode ficar anos a fio, como a gente falou antes lá, contaminando o ambiente, contaminando outras pessoas também. Beleza, gente? Estou falando meio rápido hoje, né? Meio é para ser gente boa. Falei se vocês estão com dúvida. Eu não estou, não. Obrigada. Tem alguém chamando lá, gente? Por favor? Vocês conseguem olhar lá a tela compartilhada? Não sei. Tem não, Camila? Tem. Rapaz, vocês não me avisam, hein? Duas pessoas esperando. Bom, vamos pro próximo. Aqui, agora complicou, botou os dois ciclos juntos, não tem complicação nenhuma. Olha aqui, ó. Nesse ciclo, ó, esse ciclo aqui, ó, mais fechadinho. Mesma coisa que a gente falou lá antes. Mesmíssima coisa, o homem libera os proglotes, aí o porco vem cá e vai ingerir o quê? Lá o que liberou os ovos lá da tênia, esses ovos, né, essa oncosfera, essa larva vai migrar para o tecido muscular. O homem vai fazer o quê? Vai comer essa carne contaminada. Carne mal assada, mal processada. Reus, quer dizer que a carne pode estar contaminada com essa oncosfera, que é essa larva, mas se eu tiver um período de cocção adequado, numa temperatura adequada, essas larvas morrem? Morrem. Não vai te causar nada. Tá certo? Desde que não seja ingerida a carne crua, mal passada,
como se fala no popular. Tá certo? Não estou dizendo que seja bom não, tá, gente? É que você deve ingerir um animal que você sabe que é positivo para a tênia, mas desde que você faça a cocção adequada, não, claro que não. Estou dizendo que se fizer, você se protege, tá? É uma possibilidade de proteção a mais. E aí, o que diferencia? Quando você vai pensar na questão da cisticercose, esses ovos aqui, ó, o azulzinho aqui, ó, o ciclo pulou esse hospedeiro intermediário, certo? Ele não participou. Então, esses ovos vão ser ingeridos aqui, ó, pelo homem. Como, Reubens, pela água contaminada, perdão, por alimentos contaminados, já falei, legumes, verduras, frutas. E aí, esses ovos da tênia, quando chegam no intestino, vão se transformar em larvas, e essas larvas são muito ativas, vão conseguir perfurar capilares sanguíneos, adentrar a circulação sistêmica e se espalhar para todo o corpo, com tropismos para tecido muscular, já falei antes, miocárdio, e estriado esquelético, sistema nervoso central e globo ocular. Tá legal? Patogenia e sintomatologia. A teníase frequentemente é assintomática. Opa, então, dificilmente você vai ouvir que o indivíduo veio a óbito de teníase. Olha aqui, não estou falando de tênia, hein? Estou falando de cisticercose, não vai ficar embolando, não, misturando, não. A teníase. Ah, fulano morreu de teníase. Dificilmente, se o indivíduo tiver uma infecção muito grande, uma probabilidade de torções ovóvulos, né, que são as torções intestinais, tiver alguma outra comorbidade, aí é até possível. Mas frequentemente não. É raro você pensar num quadro de teníase com a gravidade importante, tá certo? E aí, portanto, normalmente assintomático. O indivíduo tem a teníase e nem sabe que tem, está se contaminando seus familiares e, dependendo, contaminando o ambiente também. Só que em crianças, né, que o sistema imune ainda não consegue separar bem e distinguir bem as situações, e indivíduos imunodeprimidos ou imunossuprimidos, aí nós não estamos falando só do HIV reagente, certo? Que desenvolve a síndrome da imunodeficiência. Nós estamos falando de outros indivíduos também, de cardiopatas, de nefropatas graves, de indivíduo que tem que fazer diálise, hemodiálise com frequência, ou seja, os hepatopatas, ou seja, indivíduos que têm comorbidades importantes. Aí vem a dor abdominal, a salgia, náuseas, vômitos frequentes, astenia. O que é astenia? É uma dificuldade de... vou traduzir isso. Você tem fome, mas só quando você vai comer, a náusea é tão grande que você não consegue e acaba não segurando o que você acabou de digerir. Perda de peso, óbvio, por conta dessa história toda. Cefaleia, tonturas, diarreia, né, aumento do gasto intestinal. Esse apetite excessivo, como eu falei, o indivíduo tem fome, mas esse apetite excessivo é por conta da tênia, retirando os nutrientes que o corpo do indivíduo necessita. Então, o indivíduo fica com um apetite excessivo. Por vezes, consegue comer e não vomita, mas não engorda. Não tem ganho de peso. Não tem ganho de peso porque a tênia está sugando, absorvendo, literalmente, os nutrientes. Desnutrição, eosinofilia, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. Então, eosinófilos são marcadores de... Se eu não comentei, estou comentando agora. São marcadores de parasitose, marcador inespecífico. Então, um indivíduo que tem a teníase, mesmo que esteja assintomático, se fizer um hemograma, o hemograma vai apresentar um número elevado de eosinófilos, chamado de eosinofilia. Prurido anal, então essa coceira vai acontecer por conta da liberação dos proglótis. E alguns ataques, eu não gosto muito desse termo, mas é esse mesmo, algumas crises epileptiformes, que se denomina de convulsões. E aí tem vários tipos, não cabe agora de conversar, mas as crises epiléticas, vamos dizer assim. Crises epiléticas estas tendo a ver não teníase, não com migração para o sistema nervoso central, mas com distúrbio hidroeletrolítico, com comprometimento na reposição dos eletrólitos, principalmente sódio, potássio, cálcio e magnésio, que a solitária, a tênia, ela vai absorvendo
esses eletrólitos e não permite um controle orgânico sistêmico adequado. Dúvidas? Até aí? Sem problema? Então vamos. Cisticercose humana, as formas mais comuns, tá? Neurocisticercose, cisticercose muscular e cisticercose ocular. São as formas mais, frequentemente mais encontradas, né? Mais observadas. Os cisticercos da tênia sóleo podem se fixar nos mais variados tecidos humanos, já falamos, como subcutâneo, muscular esquelético, muscular cardíaco, base da língua, os mastigadores, que é o masseter, né? Esses dois grandes músculos que nós temos na região da mandíbula ou do maxilar superior, lateralmente, né? Globo ocular e sistema nervoso central. Alterações da cisticercose têm início com a fixação da larva no tecido, se desenvolvendo dois processos distintos. Uma ação mecânica, que é o deslocamento ou compressão dos tecidos, eu tinha falado, e uma ação inflamatória, que aí é claro que quando o cisto vai se fixar no tecido, vai comprimir os tecidos ao redor, vai consumir esses tecidos, essas células, e ainda vai iniciar um processo inflamatório. Um calor, rubor, tumor, dor e perda parcial ou total das funções daquela área ali, daquele tecido. Então, é claro que todos esses eventos desencadeiam edema, dor, e aí esse edema acaba por agravar a situação da presença do cisto, tá certo? Neurocisticercose, instalação da larva, processo inflamatório e morte do cisticerco de 3 a 6 meses após a infecção. Qual é o problema? O problema é isso aqui, ó. Esse 3 a 6 meses, infelizmente, o cisticerco causa uma lenha, dependendo de onde ele esteja. Volto a dizer, se for um sistema nervoso central, dependendo da quantidade, e às vezes não precisa nem de muito, cisticercos. Mas se forem poucos, mas dependendo da localização e dos danos que estes cisticercos provocaram, por vezes o indivíduo vai ter lesões irreversíveis, ter lesões, sequelas pro resto da vida, ou até, infelizmente, evoluir para o óbito. Cisticerco é totalmente absorvido, ficando no local apenas um nódulo cicatricial, foi o que eu falei com vocês. Isso é uma das possibilidades. Ou calcifica, né? Não é só cálcio, mineraliza, permanecendo por longos anos. A reação em torno dos cisticercos pode provocar distúrbios circulatórios graves, como redução do fluxo sanguíneo e periarterites, ou seja, inflamação da parede externa das artérias e arteríolas e alguns graus variados de isquemia. Elbis, então, neurocisticercose pode até provocar um AVC ou um AVE, pode. Um acidente vascular cerebral ou encefálico. Manifestações clínicas mais frequentes, cefaleia intensa, por conta da hipertensão intracraniana ou endocraniana, que as pessoas adoram falar, a pique está aumentada, ou seja, a pressão intracraniana. Precisa desenhar para vocês porque que aumenta a pressão intracraniana? Vou voltar lá. Aqui, ó, processo inflamatório. Já acabei de falar para vocês do edema. Então, esse edema vai aumentar. O que é edema? Não é um excesso hídrico? Não só água, mas um excesso hídrico no local, um extravasamento, esse líquido estando presente em local indevido, anatomicamente, morfologicamente indevido, incorreto. E é claro que esse excesso de líquido, esse edema, vai provocar aumento de pressão intracraniana, tá? Lembrando, isso acho que nós falamos até presencial ainda, que quando você tem um aumento de pressão intracraniana, ela deve ser rapidamente resolvida, não interessa a causa. Aqui nós estamos falando de neurocisticercose, mas a elevação da pressão intracraniana, ela deve ser rapidamente resolvida, equacionada. Não interessa como, você vai usar diurético, se você vai fazer uma punção, vai fazer uma sondagem, não vai colocar uma válvula, não interessa. O que interessa é que você tem que resolver essa pressão aumentada. Por quê? Porque a calota craniana ela é suturada, é fechada, tá? Nos adultos, nos adolescentes. Então, ela sendo fechada, a possibilidade de expansão do tecido é muito pequena, porque a calota
ela impede essa expansão, diferente de outros órgãos, que aceitam o processo de edema de maneira melhor. Né? São mais elásticos. O sistema nervoso central não tem para onde dilatar. A calota é fechada. Então, a possibilidade de ter uma hemorragia difusa por conta de neurocistercose, que causou o processo inflamatório, que causou edema cerebral, é grande. Vamos embora, perguntas. Deixa vocês respirarem um bocadinho. Vê se tem perguntas, sem dúvidas. Não? Pode ir? Então vamos. Manifestações clínicas, já tinha falado para vocês, paralisias, perturbações mentais, convulsões. Ah, e aí chegamos nas imagens. Aqui, ó, uma imagem lateral, ó. Olha aqui. Tamanhão desse cisto. Nessa fase aqui, como ele está muito grande, muito exuberante, o cisto não é toda essa imagem. O que está aqui ao redor, vocês estão vendo mais ecogênico, mais esbranquiçado, é o edema, um depósito de alguns minerais, principalmente cálcio. Então, essa fase aqui, ó, a fase exuberante, a gente chama de fase aguda, né, da parasitose, da infecção. E aí ele fica assim, ó, parecendo que é bem maior do que é. E, ó, essa área aqui que vocês estão vendo, ó, estou contornando aqui, ó, um cursorzinho, já é a área toda comprometida. De um único cisto. Um cisticerco. Então, olha só o comprometimento, toda essa área escurecida aqui, enegrecida, o comprometimento encefálico de perda neuronal. Tá certo? Aqui, ó, lateralmente aqui já eu gostei dessa imagem por conta da quantidade de cistos que se tem. Isso aqui praticamente é incompatível com a manutenção da vida do indivíduo, porque a reação inflamatória, o nível de edema que se tem numa situação dessa aqui é agudíssima, é quase que fulminante. Então, como que você vai cirurgicamente retirar essa quantidade enorme, cada pontinho desse circular aqui, ó, que vocês estão vendo, é um cisticerco, que causa neurocistercose. Como é que você retira cirurgicamente? Alguém tem alguma ideia como que resolve esse quadro aqui, gente? Desse indivíduo aqui, ó, que está vivo ainda? O que faz? Alguma sugestão? Eu acho que a única solução que teria seria tratamento quimioterápico, né? Nada mais, porque cirurgia não tem como. Não tem chance, né? Então, é o que se faz, tá? Vai usar o antiparasitário quimioterápico, sabendo que mesmo com esse uso, mesmo com a possibilidade de calcificação dessa quantidade enorme de cistos que tem aqui, pode ser que não seja suficiente. Ou seja, eu estou dizendo que calcifica, esses cistos podem calcificar, parte deles podem ser absorvidos, drenados pelo sistema linfático, e outros cistos não. Estou dizendo para vocês que essa situação aqui é uma situação gravíssima, não precisava nem falar, e que de difícil, eu não vou dizer nem cura, mas de difícil controle, tá? Porque mesmo o uso do quimioterápico pode, no momento do uso, mesmo com toda a cautela, com todo acompanhamento, provocar uma reação de cada cisto aqui maior ainda. Um parasita, ele está tentando sobreviver. Ele está tentando se reproduzir, crescer, se desenvolver, só que ele está num local totalmente ectópico, né? Errátil ou errado, anormal. Mas ele vai tentar se desenvolver. Ele vai tentar consumir nutriente que tiver aqui. E o sistema nervoso central é rico em lipídio e água, né? Então ele vai tentar sobreviver. E aí, no uso do quimioterápico, por vezes, ocorre a liberação de muitas toxinas. Aí o paciente morre de choque endotóxico, né? Ou choque séptico. Então, é bem grave. Bom, aqui é um achado cirúrgico, né? E aí não se sabia, né, nesse caso aqui específico, o tamanho do dano que o cisticerco tinha provocado, né, no sistema nervoso central. E aí, isso aqui é uma imagem real, não que essas duas aqui não sejam, tá? São diagnósticos por imagem, mas isso aqui não é bem imagem real que eu queria falar, uma imagem cirúrgica
Ou seja, olha a abertura, o grau de lesão que esse cisticerco provocou. Isso aqui que vocês estão vendo amareladinho aqui, ó, nos bordos, é o depósito lipídico mesmo. É isso mesmo que você está imaginando. Encéfalo, sistema nervoso central, principalmente encéfalo, cérebro, é rico em lipídios e água e pobre em proteínas, tá certo? Então, o que você está vendo são resíduos de lipídios com algum depósito aqui de fibrina, né, de proteínas cicatriciais. Então, olha o tamanho da lesão. Quer dizer, olha aqui o cisto, ó, abrindo os folhetos no sistema nervoso central, no encéfalo, para fazer a remoção cirúrgica, né? A retirada do cisto. Então, olha o tamanho que se ficou, que se perdeu de massa encefálica. Lesões possíveis? Depende da área afetada. Sequelas? Muitas. E aí vai depender, claro, da localização desse cisto. Cisticercose ocular, perda parcial ou total da visão e, raramente, a perda do globo ocular. Pode ter perda de globo ocular, mas não é comum. Então, olha aqui, ó. Até porque, normalmente, as pessoas... deixa eu voltar lá. Uma situação dessa aqui, ó, ela pode passar desapercebida por muito tempo, tá? Pode passar de uma maneira relativamente assintomática por algum tempo. Esse quadro aqui não, tá, gente? Esse lateral aqui não, porque são muitos. A quantidade de lesões são muito grande. Mas aqui, por exemplo, isso pode ter um desenvolvimento relativamente lento. Aqui... Não dá para você dizer que isso vai ser assintomático. Pô, o cara se olha, enquanto tem visão ainda, então o indivíduo se olha, né? Minimamente uma vez ao dia, pelo menos no espelho, e vai sentir que existe algo, como se estivesse arranhando o globo ocular, algo que não faz parte, né, do globo ocular, da esclera, no caso aqui. Então, essa presença aqui dessas estruturas normalmente são rapidamente percebidas, o que evita a perda do globo ocular, certo? Então, o indivíduo vai procurar um auxílio, vai procurar um oftalmo e cirurgicamente vai retirar essa larva. Então, primeiro o indivíduo fica assim, ó, faz um quadro, né, de blefarite e conjuntivite, que em princípio o indivíduo pode imaginar que seja uma conjuntivite viral ou bacteriana. Bacteriana normalmente tem a presença de secreção purulenta, né? Não é que a viral não tenha, mas no caso da larva, do cisticerco, dessa fase ocular, não tem a presença de pus normalmente. E aí, normalmente, ele se aproveita nessa região aqui do globo ocular, né? E vem daqui para cá, contornando por vezes a íris. Então, aqui, ó, a remoção, né? Uma mínima habilidade manual, o indivíduo remove de maneira até íntegra as larvas que estão aqui presentes no globo ocular. Aqui, a cisticercose ocular, essa aqui de uma gravidade maior, tá? Ou seja, aqui o indivíduo deve ter observado, viu que tinha a presença da larva, porém, deixou a larva evoluir, ou seja, se desenvolver. Aí vocês estão vendo que foi feito um retalho aqui, ó, né? Tem um bordo dissecado, quase aqui, ó, afetando a íris, para poder tentar resolver, retirar com a pinça. Pode ser essa pinça dente de rato, pinça Kelly, né, com um instrumental que você fixa bem a larva e vai lentamente removendo. Isso aqui é um quadro mais grave. Se o indivíduo demora, de repente poderia começar a ter lesão de pupila. Aqui eu tinha falado para vocês, né, pode afetar qualquer músculo. Então, essa aqui é o músculo de um suíno. A imagem não ficou legal, mas cada pontinho desse aqui, ó, é um cisticerco. Então, está salpicado de cisticercos. Aqui, ó, a língua de uma criança. Língua também é músculo. Então, aqui, ó, olha a presençona aqui, ó, do cisto na língua, causando glossite, né, que é a inflamação do músculo lingual. Todos aqueles eventos, né, que a gente falou antes vai acontecer. Isso aqui, o miocárdio, ó. Olha cada estruturazinha dessa aqui, ó, branquinha. O pessoal na roça até chama de canjiquinha, né? Cada estrutura dessa aqui é um cisticerco. Então, tomando praticamente o miocárdio todinho.
Diagnóstico clínico, difícil de ser feito, que a gente já tinha comentado, a maioria é assintomático. Laboratorial parasitológico, presença de proglotes, né? E aí você tem alguns tipos de técnicas para separação microscópica e pigmentação, coloração, né? Dessa tênia, se ela estiver presente. Diagnóstico imunológico, soro, líquido cefalorraquidiano, se o cerco tiver se deslocado, do humor aquoso do globo ocular, radiológico, raio-x, ultrassonografia, ressonância, tomografia, aquelas imagens lá que eu mostrei para vocês. Exame anatomopatológico se você retirou uma peça cirúrgica, né? Ou se for de um indivíduo que tenha evoluído para o óbito, e aí você faz a questão da autópsia. Tratamento: niclosamida, o sistema nervoso da tênia imobilizando, praziquantel, cestóxido ou cisticida, mebendazol. Aqui, ó, o albendazol resolve, gente. Porque essa droga aqui, ó, e essa aqui são bem tóxicas, tá? São ótimas em termos de ação vermicida, mas são tóxicas, são agressivas. Mas o albendazol, que não é tão agressivo assim, resolve, elimina. Então fez aquele tratamentozinho que a gente já comentou aqui, em várias parasitoses que a gente vem conversando, de 5 dias, resolvido. Só que é toda a família, tá? Não adianta. Você tem 15 filhos, só você e seu marido vai usar. Aí não resolve. Niclosamida tá aqui, até as doses eu coloquei, efeitos colaterais, já falei que ela é agressiva, ela é bem tóxica. Niclosamida também. Praziquantel. É até engraçado essa parte, Rubens, de você falar que a família toda tem que tomar. Porque lá na farmácia, às vezes, quando a gente oferece ou quando a pessoa toma, não, vou levar só para o meu filho, depois eu compro para mim. Mas mesmo a gente explica, né? E a pessoa fala, não, vou levar só para o meu filho. Mas eu falo, meu bem, a senhora compartilha o mesmo talher, né? O assento do vaso, tudo isso influencia. Ah, não, mas tá bom, depois eu compro para mim. Porque, então, você vê, você passa a informação, mas mesmo a pessoa, mesmo você passando a informação, a pessoa não aceita a informação, ela não absorve a informação, né? E aí ela acha assim, tô levando pro meu filho, tipo assim, ela tá com a consciência tranquila, massageou a sua consciência, você tá com a consciência tranquila, meu filho eu tratei, se for comigo não tem problema não. Mas o não problema não, ela vai infectar o filho mesmo de novo. Que ela, como adulta, possivelmente, dependendo da parasitose, realmente as sequelas, né, as lesões são menores. Agora, dependendo do tipo. Mas o filho não. E ela vai recontaminar o filho e vai, pior ainda, vai achar assim, não, daqui agora só daqui a 6 meses. Ou daqui a 1 ano. Com 1 mês, o filho, ou os filhos e filhas já estão recontaminados de novo. É desse jeito. Bom, praziquantel, profilaxia, exames, diagnóstico, tratamento, construção de fossa e rede de esgoto, inspeção de carnes, fiscalização da higiene, gente. Eu não estou falando de São Fidélis, eu estou falando de todo local, todo. Aí eu estou falando de Campos, por exemplo, que tem distrito pra caramba. Você vai nos distritos, tem um açougue lá, portinha, e o cara faz abate. Aí o que o cara faz? Como ele às vezes recebe a fiscalização, e aí tem medo de receber a fiscalização e ela não avisa normalmente, ele compra uma carcaça bovina, por exemplo, que tem o selo de inspeção, né? Aquele carimbozinho roxo, você vê em carcaça às vezes, quando você chega no açougue, ele compra um para ter nota. Então o fiscal chega lá, é assim que funciona, tá? O fiscal chega lá, ele mostra a nota. Só que, vou usar o termo que o pessoal usa normal, tá? Ele desmancha 2 carcaças bovinas por semana. Ele faz uma compra daquela por mês, por exemplo. Então, é claro que é abate que a gente chama de clandestino, tá? Eu não estou aqui para julgar nada, não dá para a gente conversar sobre isso agora, mas que é uma das grandes fontes de formas de contaminação, enquanto parasitoses, essa que a gente já conversou, algumas outras, e outras que a gente vai conversar ainda,
o risco existe, principalmente se a cocção não for bem feita, tá certo? Então, criações de suínos em condições higiênicas controladas, salgamento por 21 dias, defumação, refrigeração, papapá. Ou seja, se você refrigera por um tempo maior, no caso da tenisa, tá? Que é o que a gente está falando, tanto a larva quanto os cistos não suportam. E educação sanitária, orientar a população para não comer carne de porco ou gado mal cozido ou mal assada, e conscientização da população rural para não defecar no solo aberto. E aí não é só a população rural, pelo amor de Deus, né? Você vai nas grandes cidades, eu estou falando de São Paulo mesmo, Belo Horizonte, Rio, onde as pessoas, infelizmente, vivem em situação de comunidade, favelização. Você não está na roça, não é lá. É ali nesse ambiente que tem muita gente aglomerada e que não tem saneamento básico, e infelizmente não vai ter. Tá certo? Porque a ocupação ela foi ocorrendo de maneira desordenada, e dentro de como você dá um suporte em questões de saneamento para essas pessoas. Então o risco é muito grande. Que erroneamente há um tempo se imaginava que essas parasitoses, elas vai cometer o cara lá da roça, que o cara que não tem, de repente, não tem um conhecimento, não tem informação tal, não, isso é errôneo. É errôneo porque é claro que pode acometer o indivíduo que mora no interior, mas a possibilidade é muito maior nas grandes cidades por conta da proximidade, da promiscuidade entre as pessoas e da falta de condições mínimas de sobrevivência por vezes. Profilaxia de cistercose, banho e lavagem frequente nas mãos, é básico, né? Especialmente depois das evacuações e antes das refeições. Autoinfecção, ânus, mão suja, boca. Ânus, mão suja, alimento, boca. Heteroinfecção, mãos sujas, alimentos, boca. E através de certas práticas sexuais, como eu tinha comentado com vocês. Já tinha falado que ela é cosmopolita, ou seja, você encontra a teníase e a cistercose no mundo todo. Fatores importantes para a manutenção. Apenas um homem é suscetível à forma adulta. Suíno, hospedeiro intermediário, carne crua mal passada. Resistência dos ovos, mais de 3 meses, né, de longevidade. Maus hábitos higiênicos, defecar no solo, não lavar as mãos, que a gente já falou. Deficiência ou ausência de um serviço de dispersão de carnes, né, de abate. Dispersão de ovos presentes no solo pelo vento, moscas, etc. Criação de bovinos e suínos soltos, né, errantes. Eu esqueci de comentar o seguinte: ocorre a liberação pelo homem de ovos no solo, esses ovos, eles liofilizam, ou seja, eles sofrem um grau de desidratação e aí o vento leva. Você fala assim, Elbis, lá perto de casa não tem nada disso. Onde eu moro não tem nada, o vento vai levar para você. Eu estou rogando praga? Não, estou dizendo como acontece. O vento ele acaba levando aqueles ovos na poeira, nos aerosóis, e às vezes chega bem distante da sua origem. Você que não tem nada a ver com isso, tem uma questão de higiene adequada, não tem uma criação irregular perto da sua casa, não tem nada disso. Mas a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, sei lá, até a possibilidade de 3 quilômetros de distância, esses ovos podem ir pelo vento e chegar e te contaminar, tá certo? Você faz uma hortinha na sua casa, por exemplo, cuida pra caramba, bem regadinha, só água tratada, tudo beleza. Vai no vento e contamina a sua hortaliça e você se contamina, se infecta também. Aqui, ó, carne com cisticercos. Então, você vai no açougue. O profissional, né, o açougueiro tá lá fazendo os cortes, que acabou de receber a carcaça, ou seja, não teve tempo ainda de realizar os cortes e a limpeza dos cortes, das peças. Você observou essas estruturas aqui, ó, já vou repetir o termo, que no interior, no interior não, em qualquer lugar, o pessoal chama de canjiquinha, essas estruturas aqui, pode ter certeza. Não é nada não. É sim, é ovo de tênia. Se você levar para casa isso aqui, comer de maneira crua, chamada de mal passada, não estou dizendo que você pode, não. Você vai ter cistercose. A não ser que você coma e faça ingestão de um praziquantel da vida, por exemplo, de closamida, de albendazol, tá certo? Então é uma característica aqui, ó, fácil de identificar. Tá no açougue, o cara tá fazendo um corte, preparando as peças lá para
É carne de primeira, carne de segunda e por aí vai. E aí você encontrou essas estruturas aqui, ou você levou a peça para casa e embalada lá e em casa observou isso aqui, pode ter certeza que é a presença de ovos da tênia. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é um corte da região do masseter, né, de um bovino. E aqui, ó, a presença, isso aqui é o miocárdio também, olha aqui, ó, a presença de um cisticerco também. Aqui é o sistema nervoso central, né, o encéfalo, o cérebro. Foi feito um corte, vocês estão vendo? Um corte longitudinal, mostrando as cavitações, ó. Olha aqui, ó. São incontáveis, tá? Se quiser contar, você conta depois. Eu vou mandar para vocês aí. Olha aqui, ó. A quantidade de cavitações, ou seja, de cavidades que foram formadas a partir da presença dos cistos. Ó. Então, neurocisticercose. E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Normalmente, onde tem a presença do cisto, não é só no seu entorno próximozinho, não. Começam a ocorrer lesões, ó, que se estendem para outras partes teciduais. Como eu tinha falado lá, por conta do processo inflamatório, por conta do edema, por conta da isquemia. Tá ok, galera? Olha aqui, ó. Base de encéfalo. Olha o tamanho da cavidade após a remoção do cisto. Olha aqui, ó. Outro aqui lateralmente. E não dá para ver numa região superior aqui desse encéfalo, tem outras aberturas dessas. Então, olha aqui, ó. A quantidade de tecido neuronal que se perdeu. Aqui mostrando a bonitinha de novo. Essa aí é qual? Aqui, ó. Eu não queria nem mostrar os cólex de novo, porque ele já viu. Isso aqui que eu queria mostrar, ó. Aqui, ó. Cada segmento, cada anel desse aqui, ó, é um proglote. Tá vendo aqui, ó? A imagem, perfeito. Isso não é desenho esquemático, não, tá, gente? É microscopia mesmo. Então, aqui, ó. Os proglotes. E aí você tem, a partir da cabeça, proglotes jovens, como eu tinha mostrado lá, proglotes maduros, e vai se desenvolver até chegar em proglotes maduros que já realizaram a sua reprodução, e os proglotes gravídicos ou grávidos que vão sendo liberados. Aqui, olha o tamaninho dessa. Ó. Aonde é a cabeça, gente? Aqui ou aqui? Vambora, responde aí, rapidinho. É nessa extremidade aqui, ó, superior ou na inferior? A cabeça da tênia. Bora, galera. Inferior. Na inferior. Isso aí, inferior aqui, ó. Então aqui, ó, escólex, onde adere, e vai todos os proglotes sendo formados, primeiro proglotes jovens, aqui, ó, como se fosse um túnel que eu falei com vocês. Olha como é que vai aumentando de tamanho, de diâmetro, os proglotes, aqueles segmentos, até chegar em proglotes maduros, que se multiplicam, e aqui nessa porção terminal, olha o tamanhão, os proglotes grávidos ou gravídicos que vão sendo eliminados. Olha o tamanho disso. Eu não sei se eu contei para você, acho que sim. Acho que eu contei isso a gente presencial lá ainda. Falei sim, a história de lá nos Estados Unidos, uma mãe que pegou um copo d'água com várias larvas, né, de tênia e deu para a filha beber. Falei isso para vocês, não falei? Em sala? Confirma aí, acho que falei. Hein, galera, vocês lembram? Eu não lembro, não. Lembra, não? Bom, eu sei que nos Estados Unidos a mãe deu um copo d'água cheio de larvas. A menina foi lá, bebeu. Por que a mãe fez? Aí, depois de um tempo, a menina, obviamente, passou muito mal. A tênia se desenvolveu de uma maneira muito rápida, provocando obstruções, né? E aí a menina começando a ter torção intestinal, quadro grave, e chegou na emergência e o pessoal sem identificar, sem saber o que houve, e apertando a mãe, o que aconteceu, não é possível e tal. Daqui a pouco a mãe vai e abre o jogo, falou, não, eu dei as larvas para ela na água, né, diluída, porque ela não consegue emagrecer e ela vai participar do concurso de beleza e eu quero que ela ganhe. Dessa maneira. Quase que a menina morreu
porque a mãe deu esse copo com água, né, com várias larvas, muitas larvas, realmente ela vai emagrecer, porque a gente conversou, né? A tênia, ela acaba... É um competidor voraz dos nossos nutrientes. De fato, a menina emagreceu e quase morreu. Feito. Tudo bem, gente? Beleza? Beleza. Posso deixar... Deixa eu falar. Vocês estão enjoados de fazer pergunta, né? Mas eu vou fazer a pergunta oral aqui, tá? Não precisa mandar nada para mim hoje. Tá legal? Vou aguardar. A Camila vai me passar o último grupozinho que falta, né? Os 3 últimos, mas falta formar um. Vou mandar os temas para vocês. Mas vamos responder uma aqui, oralmente. Não precisa me mandar nada escrito, não. Ingestão de carne bovina ou suína mal cozida pode causar teníase, certo? Sim, certo. Sim, beleza. Certo. Quem contamina o ambiente é o suíno, o bovino ou o homem? O homem. O homem. Todo mundo tem certeza absoluta disso, não tem? Lógico. Sim. Ah, beleza. Então, quem causa cisticercose? É o porco ou é o homem? É o porco. Ah, é? O homem. Não é não? É, bicho? Ó, vou perguntar de novo, hein? Quem causa cisticercose? É o porco ou é o homem? O homem. É o homem, gente. E sucessivamente contamina o homem. Não, rapaz. Ô garralo gogó, rapaz. Gente, vou lá de novo. O porco e o boi, o bovino, o ovino, o caprino, vai causar teníase. A tênia. Essa criatura aqui, ó. Isso aqui o bovino e o suíno causa, o porco causa. Se você comer a carne mal assada, mal cozida, que estiver contaminada. Hein, gente? Tudo bem? Beleza. Mas quem causa cisticercose? O homem. É o homem, porque ele libera no ambiente o que mesmo? Os ovos. Dessa criatura aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela, da tênia. Liberando os ovos aonde? No solo, na água. Eu não falei que a poeira, o vento leva, que contamina córregos, riachos. E aí você usa essa... eu estou dizendo alguém, né? Alguém usa essa água para irrigar uma plantação, por exemplo. E aí você vai ingerir esse alimento ou essa água contaminada com os ovos. Cadê o porco participando disso? Não tá. Eu quero saber, cadê o porco na jogada? Então tá vendo que eu falei que tem umas questões culturais? Se eu cobro isso na prova, sei lá, 90% cai, né? Ou mais, né? Fala quem causa cisticercose é a carne de porco contaminada. Tem nada disso, causa teníase. Teníase. Tá certo, galera? Vocês entenderam isso bem? Sem problema? Moleza? Tranquilo. Então tá bom. Ó, é isso por hoje. Eu tô no aguardo, tá, Camila? Assim que tiver os grupos aí, envia para mim, por favor. Tá joia? Eu vou tentar te mandar isso hoje ainda, tá, Reus? Não, beleza. Quanto antes, porque eu separo e mando para vocês. Pra vocês terem mais tempo para fazer, senão fica pouco tempo. Sim, já Tá falei. joia? Tá bom. Boa noite, Reus. Abraço, galera. Boa noite. Fique com Deus. Valeu, boa noite. Fique com Deus.
Senhor.
Peixes
Chico, tem que ir com ele, Chico. Eu já fiz tanto hora de chorar. Tudo que você vai fazer com ele, eu vou fazer então a mim. Fez tanto. Até o documento é dele. Disse que isso é um monte de dois. Você é uma doida. Doida é você. Sai lá de todo documento. Deixa no meu documento, sua doida. Me dá essa aqui, o documento é dele. Cadê a receita, Chico? Ai, ué, Rosa não foi, não. Foi, mas não resolveu. Não levou, não, o carro foi primeiro da terra. Ó, esse remédio aqui. Papai. Esse remédio de açúcar, papai. Aí, doutor Fai botou uso contínuo. Aí eu tirei uma xerox da receita. Aí você pergunta, menina, se qual que vai ficar lá? A receita, porque todo vai ser uso contínuo, eu vou ter que apanhar, senão eu preciso de receita de novo. O dela. E esse de mamãe também, a mesma coisa. Tá preocupado o dia, vou tirar a tela do seu aqui. Já tirei, gente. Eu sei, já não sabe, é. Pra que dinheiro? Só que inflação, preocupação, tudo bem. Peguei esse remédio, vou colocar isso aqui, vou tirar a chefe do meio papai para poder deixar lá no centro de coisa lá. Você já aproveita, já vê se você consegue deixar a consulta marcada. Porque como, mas eu também com mamãe. Precisa de tudo. Ela vai tirar a chefe, tirar a chefe disso aqui. Como não pediu mais uma coisa? Identidade. Não, a identidade vai até aqui. Vacina. Isso aqui é identidade? Aqui é identidade dele. Então, tem que tirar a chefe também. Você quer a vacina boa? É. E aonde vai comprar essa vacina? Aí o vozinho, vou colocar cá em cima. É a mãe dele. Devagarzinho. Não, você para aqui embaixo. Ali. Não pode, menino. Eu vou ficar andando com essa vacina. Você vem porque é no final. Ai, meu Deus. É um filtro, deixa eu voltar. Se eu voltar, essa década tá um filtro. Sei lá. Hã? Um filtro aí. Filtro de água? Tem um filtro que é do posto de gasolina. Pra que isso? Não sei o que é, não. Aí eu não entrei nem detalhe, não. Você já, como que você... Meu Deus, eu tenho que ficar em cima. Deixa eu pensar de novo. Já chefe o documento dele. Entregar lá no posto do helicóptero. E consegue trocar a bateria. Aí, já que você vai lá levar essa chefe, você pode levar isso outro dia, não? Pode. O quê? Não? Posso levar. Quero levar lá perto, né? Fala com ela que você pegou o aparelhinho, mas que já está ruim. Lá na mulher, ela não vai te atender lá? É um homem que me atendeu. Fala assim, então, aí você fala, olha só, eu peguei esse aparelho todo dia da semana passada, só que já está dando, não está marcando. Às vezes ele troca ele mesmo lá. Não, eu falou que tem que comprar bateria. Não, mas só que está muito novo para dar defeito, para estragar a bateria, entendeu? Então... É isso aí. Ela vai falar com ela, que a Sheila já está aqui, que ela não vai nem dormir. Leve chupa do Luizinho, pra você ver que delícia. Filho. Deus. Limão. Minha delícia. Ai, menino, mas aqui, ó. Ai, dá graça. Toda hora dá uma briga de porca. Olha, eu entreguei o cartão dela. Ela falou. Você preenchido, não vou entregar esse cartão. Porque ela queria saber quanto que tinha na conta dela. Uhum. Eu tirei o extrato. Não, aí ficou perguntando. Será que a X mandou entregar esse cartão? Mas ela já tá falando. Eu tava falando. Cadê meu cartão? Cadê meu cartão? Cadê meu cartão? Fica numa bolsa aqui em casa guardada, entendeu? Aí eu tirei lá o extrato e mostrei, mandei. Aí ele branco hoje, só que pra igreja, brancação. Cadê, Jack? A tia que eu botei aqui. Meu, tá ficando doido. A tia que eu botei aqui de amarrar a mangueira, Jack. Eu falei, fiquei a fazer o cabelo. Eu botei aqui, você quer? Não. Olha aí.
tá aqui. Ela tá ficando doida. Ela tá me dando tanto tempo com a mala, ela tá ficando doida. A Rosa conseguiu consertar a moto? Colou só a perna. Além, aquela aqui não. O rapaz ficou com medo de mexer e não dá certo. E ela tá sem óculos, mandando ir no médico. Ela tem que ir no médico fazer outra. Ai, meu Deus. Vai trabalhar amanhã? O saco. Não, nem vai comer ainda. Tá estudando. A menina não tá não? Não, amanhã é o último dia. Acredito que vai ser amanhã. Aí eu tenho que trabalhar amanhã e depois de amanhã, que é o meu quarto. Peguei cesárea tudo, tá contando essa. Quantas cesáreas nós fizemos? 30 cesáreas. Que isso, menina? Uhum. 30 cesáreas e 2 partos normal. 30 do céu. Dentro do mês. O mês ainda não fechou. O mês só fecha quando que vem agora. Aham. Vou lá, Raíssa, botar o volume que isso vai lá. Amanhã eu vou levar o... E vou pegar um troco lá com ela, minha filha, porque um outro lá que eu tô sem dinheiro. Deu não? Você vai levar aonde? Você vai aonde, menina? Eu vou me sair aqui. Eu tá que quero, não de mim. Pedir Raíssa pra mexer aqui, eu ver porque o volume sumiu. Esse dia eu consegui. Agora hoje. Eu vou dar Olha, já tá aqui já chefe, já que eu sou receita. Aí com uma mantinha já tô chefe. Eu já tirei, mas já tá certo, já. É, brola. Tem bem. Tá cantando uma coisa que não usa, é um brinquedão, tia. Chorando, cantando com ele. Tira uma folha, a bolsa do papai do documento e ela quer procurar o documento. Dele. Amarelo. Não. Foi amarelo, não é branco, não. Ó, cartão do SUS seu tá aqui, não. Meu? Olha, eu vi ele aqui, tá amarelo. Amarelo. Olha esse branco aqui da onde? Deve ser mais antigo, é o do outro lado, não é não? Não, meu. O cartão é amarelo, pai, do SUS. Tá lá dentro da... Tá aí no cantinho da pochete. Esse é de pureza. É errado. Esse é de pureza. Você tá amarelinho. Esse aqui não, ele é difícil de achar as coisas. Eu quero ajudar ele a achar um vou na carioca, que é a fina. do posto? Eu tenho isso, mas no posto é mais no você tem o pessoal que conhece todo mundo, eles vão lá e já pega a ficha da pessoa. Olha a maneira desse jeito. Eu sei, sem maldade. É, papai, a segunda parcela dos 10 vai sair já agora, a partir de amanhã. Ué, mas saiu? Papai, já saiu sim, né? Dessa porra. Você roubou. Me roubou também. Não falou não. Ai, não vai pagar minha filha. Não. Não vai pagar minha filha. Mas eu não guardei lá, porque eu falei que eu vou pagar as coisas desse daqui. Esse dinheiro aqui. Eu vou dar, você vai lá. Mas eu não deixei ele não. Mas eu acho que eu vi também. Agora eu vou levar o negócio amarelo aí. É muito troço que tem dentro. Eu ia chegar. Usa documentos. Não vai daí de lá. Eu ia chegar amanhã, já perdido, ó. Cartão para ver. Rapaz, eu preciso de atenção.
Pra justificar, sabia? Você não vai olhar seu chefe, não? Pra dividir o dele, o dela já tá. Não, chefe, você não olhar. Já que é baratinho. Não, baratinho. Pra fazer isso. Agora vai trabalhar mesmo. Dá pra ficar com ela, eu não vou deixar ela fazer, que ela não dá. Vai doidar, tudo, senão ela vai doidar, vai ficar até perdida. Vai comprar. Não, Depois você vai comprar ainda. não, eu tô falando já fazer que eu vou comprar. Não, ela vai nem lá no centro para resolver as coisas. E vai vir cá Vai pra subir cima, para né? comprar. Não, é um. Mas eu não sabe quanto custa. É. Bom, eu sei o que tem que fazer, os R$100 vai dar. Tá sobrando dinheiro. Você vai amanhã? Em nome de Jesus. A mulher não voltou, não. O celular é o último pronto. O atestado dela vence amanhã. São 32 crianças. Tá doido? Esse mês. 32 crianças. Mais de... Eu acho que vai dar mais de 32, porque ainda tem semana que vem ainda para fechar. Vem, Xerém. Ontem nasceram 2, hoje nasceu 1. Amanhã nasce 5. Hoje tiraram num cara e botou no outro. Uhum. Oi! É o quê? Eu tô aqui, é o quê? Mas eu tô te vendo. Oi. Você não trocou o lugar do cartão. Mas aceita, não. Você aceita na minha cabeça. E é quanto? 10,25. É porque eu fiquei pensando, eu até se perdeu tudo, agora não sei mais. É que eu tirei o negócio lá e trouxe, aí eu falei, vai, ele chega lá, você dá ela pra ela ver. Perguntar sempre. Pra perguntar sempre. Tá me roubando. São 10 quilos. Pra fusaca. É porque ela deixou o dela quieto lá, deixa ela. E usou o dele, entendeu? Pra pagar as coisas. Na hora que precisar, ela pega do dela. Quê? Vai sair já, metade? Mas o pagamento dele é dia 20. O pagamento dele é dia 8. Mas aí Branco vai esperar o pagamento, não? Que pagamento vai ser? O pagamento dele já é amanhã. A mão delícia. Ai, Branco. Então, Branco, cadê a Raíssa? Raíssa! Bota o volume aqui no meu celular e me dá um troco aí. Porque eu preciso, eu tô sem dinheiro já. E o volume. Raíssa, ontem eu consegui voltar. Mas hoje eu não consegui. Eu não vou te dar esse troco, porque eu tô sem dinheiro e eu tô comprando comida todo dia. Mas vai sair no pagamento, eu vou te dar um dinheiro, tá? Tá bom. Não esqueci, não. Tá na aula já. Já acabou a aula. Aí, tava na